Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, graça e paz. Hoje, essa sexta-feira, 20 de outubro de 2023, nós somos chamados a viver a experiência de acolher sempre mais a vontade amorosa de Deus em nossas vidas. Estamos nesse caminho e, sobretudo, nestes dias convidados a rezar pela paz, que o mundo encontre um caminho que seja de verdade caminho de construção da paz. Estamos unidos por meio da nossa oração, todos aqueles que estão padecendo o flagelo da guerra, que o Senhor da vida visite a cada um, dando-lhes a força necessária para superar esse processo, e que nós todos possamos nos sentir mesmo construtores da paz, através de uma vida em que pautemos as nossas atitudes em critérios de paz, de pacificação. Vamos escutar o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia. O que tiveres pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e não podem fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, interessante o evangelista dizer que o povo procurava Jesus de tal forma que se amontoavam a ponto de uns pisarem os outros. Então a pessoa de Jesus, a sua palavra, a sua ação, ela leva as pessoas a fazerem a experiência de buscá-lo, querer estar próximo a ele. E como é bonito isso, nessa busca, que nós também constantemente estejamos buscando o Senhor e em comunhão uns com os outros, possamos fazer a experiência de encontrá-lo e, sobretudo, deixar-nos encontrar por ele. 3 elementos eu gostaria de chamar a atenção do evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiro é com relação à hipocrisia, que Jesus chama de fermento dos fariseus. O que é esta hipocrisia? É você querer apresentar algo que não é verdadeiro, algo de você que não é verdadeiro, viver com máscaras. É a experiência do hipócrita, aquele que, ao invés de assumir o que é, vive um papel, uma personagem. É como um ator que, quando vai fazer um filme, uma novela, uma peça teatral, assume uma personagem, fazendo com que as pessoas se divirtam, entrem naquele entretenimento. Porém, na vida real pode acontecer também isso. Se viver uma hipocrisia, viver uma fantasia, não se assumir de verdade o que é e viver um fingimento diante das pessoas para agradar, para tirar proveito, para mostrar que é um bom moço. E, na verdade, a verdade não é apresentada como devia. Então nós precisamos romper com a hipocrisia e cultivar dentro de nós a verdade, né? E esse é o segundo ponto que o Evangelho vai chamar a atenção para nós. Nós precisamos assumir a verdade, que é o contrário da hipocrisia. É não viver com máscaras, mas ser verdadeiro, dizer aquilo que está dentro de nós, viver a fidelidade aos nossos princípios e em tudo buscar a verdade. Às vezes nós somos na vida convidados, pressionados a viver experiências falsas, a viver muitas mentiras e sustentar mentiras durante a vida.
Porém, a vida nos lembra que a verdade ela precisa ser assumida com fidelidade por nós, para que ela seja a condutora da nossa existência. Então façamos a opção pela verdade. Deixemos de lado a mentira, a falsidade, deixemos de lado a hipocrisia e, vivendo na verdade, possamos verdadeiramente experimentar uma vida baseada no próprio princípio do bem, no princípio do Evangelho, no princípio da justiça. E, por fim, o terceiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção desse Evangelho é o que Jesus fala acerca do conhecimento que ele tem de cada um de nós. É interessante que nós devemos viver a verdade, devemos ser verdadeiros para com Deus, e é importante lembrar que ele sabe o que nós somos, né? Nós podemos criar máscara para escondermos de outras pessoas, às vezes até para esconder de nós mesmos, né? Tem gente que tem medo de olhar para a verdade que tem dentro de si, de assumir de verdade o que é, o que sente, o que está vivendo. Vive uma falsidade tal que mente até para si mesmo. Porém, para Deus nós não podemos mentir. Jesus vai dizer que Deus nos conhece profundamente, sabe de nós. Ter um fio de cabelo que cai da nossa cabeça não cai sem que Deus saiba, sem ter o consentimento dele. Jesus nos chama a atenção disso. Justamente para lembrar-nos que nós não devemos nunca sustentar a mentira, porque para quem nós devemos prestar contas, a quem nós devemos uma reverência grande e a quem nós precisamos de verdade dizer o que somos verdadeiramente, ele sabe de nós na totalidade do que nós somos. Não podemos nos esquivar, né, da verdade, porque na verdade Deus, que é o mais interessado na verdade do que somos nós, ele conhece a cada um de nós, ele sabe de nós na profundidade que nós somos, nós não podemos nos esconder dele. E é bom lembrar que quando nós somos sinceros para com ele e nos abrimos, ele olha para nós sempre com misericórdia. E é uma misericórdia que nos incentiva a melhorar, a progredir, a sermos pessoas cada vez mais segundo o coração dele, pessoas que caminham neste caminho de crescimento. E nós então vivamos a verdade, que deixemos a hipocrisia de lado e que, reconhecendo que Deus nos conhece profundamente, que não tenhamos medo dele e que sejamos sempre próximos a ele, revelando o que nós somos e deixando ele se revelar a nós cada vez mais e nos ajudar a sermos sempre pessoas melhores. E que venha generosa a bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.